Olá, eu sou Paula Oliveira, síndica profissional e advogada em Belo Horizonte, Minas Gerais. E no nosso programa de hoje nós vamos falar sobre crimes e contravenções penais em condomínios. As responsabilidades e obrigações no cargo de síndico são muitas, por isso é tão importante ter conhecimento dos aspectos criminais para evitar prejuízos ao condomínio e para si próprio. Você, síndico, sabe quais são os crimes mais comuns em condomínio e as contravenções penais? E para falar sobre esse assunto, eu recebo hoje o advogado especialista em direito condominial e penal, Dr. Wellerson Magno Avelino. Seja muito bem-vindo ao Condomínios, Dr. Wellerson. Muito obrigado, Paula. Eu agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui com você e com os nossos teleouvintes, acompanhando esse programa. E fico muito feliz pela oportunidade. Espero poder colaborar e agregar o conhecimento à nossa seara condominial. Tenho certeza disso. Dr. Wellerson, quais são os crimes mais comuns que nós vemos nos condomínios? Respondendo esta pergunta, eu acho que é importante a gente considerar o que é crime para que o gestor condominial, o síndico, ele tenha uma compreensão de se aquela situação que ele está vivendo é uma situação de crime ou não. Tecnicamente, nós entendemos o crime como toda aquela conduta que está tipificada no Código de Processo Penal, que é o nosso caso no Brasil, que seja um ato ilícito que tenha uma responsabilização. Então, o crime é uma espécie de infração penal que aquele ou aquela que tem uma conduta que esbarre nessa compreensão tipificada pelo Código Penal, ele será responsabilizado. Então, algumas situações dentro do condomínio, ela se encontra dentro da questão penal. Nós temos vários aspectos criminais dentro do condomínio, a gente pode até citar aqui na nossa conversa, que o síndico vai ser, sim, responsabilizado por uma conduta atípica, no caso, deixar de realizar algo ou até extrapolar na sua ação. Então, ele, dependendo da situação, o síndico poderá, sim, ser responsabilizado criminalmente. Os vários aspectos de crime dentro do condomínio e várias situações criminosas dentro do condomínio. A gente pode citar várias aqui, algumas situações mais comuns. Por exemplo, a lei de antifumo, a lei de drogas, os crimes contra a honra, difamação, injúria, calúnia, a apropriação indébita, a ameaça. Então nós temos várias situações, de fato, que se aplicam à questão criminal. Eu não estou falando ainda, Paulo, e é importante para quem está nos acompanhando, nas questões de contravenções, que é uma outra espécie de infração penal, que a gente vai aqui ao longo do programa vai especificar um pouco mais para os nossos teleouvintes. E sobre essa questão da contravenção penal, que também o que eu percebo é muito mais comum, o que eu lido no dia a dia é contravenção penal o dia inteiro, que é barulho excessivo, nos condomínios, de festa entre vizinhos que acaba acontecendo, a questão da alteração da ata, eu não sei se entra como contravenção ou crime. Nesse caso, já respondendo essa pergunta, alterar documento público é uma atitude criminosa, é mais que uma contravenção penal. Então, a gente tem muito cuidado com a questão da falsidade ideológica. Então, isso é um detalhe que muitos síndicos também não observam. Qualquer documento público que há uma alteração ou uma restrição de informações que são objetivas, por exemplo, de uma ata de assembleia, algo que foi deliberado e o síndico alterou aquilo, ele poderá ser responsabilizado até com uma atitude criminal, mais que uma contravenção penal. Você fala de contravenção penal, Paula, eu vejo que isso é muito interessante para a gente, porque a contravenção penal, como eu disse, é uma espécie de infração penal. Porque o Brasil ele adota um sistema binário para as infrações penais. Isso está no ordenamento jurídico brasileiro, sobretudo na questão penal. A infração penal é um gênero. E você tem, no sistema brasileiro, duas espécies. O crime, que é uma infração penal, e a contravenção penal, que é também uma infração penal. Para os crimes, nós temos uma compreensão técnica que são questões mais graves. Por exemplo, um delito é um crime. E, por uma situação muito grave, esse delito pode ser aplicado a alguém a uma restrição de liberdade, que a gente chama de privação de liberdade, como uma reclusão ou detenção, isso para o crime. E para a contravenção penal, que é uma infração penal, a lei regulamenta que há uma prisão simples.
Então, uma infração, uma contravenção penal pode levar a uma prisão simples. Hoje no Brasil nós entendemos que a contravenção penal, dependendo da realidade condominial, né, da realidade social, da compreensão do legislador, a compreensão penal ela pode ensejar no crime. Ou seja, uma infração de contravenção pode um dia ser crime, considerada como crime. E um crime pode ser, dependendo do legislador, deixar de ser crime e passar a ser uma contravenção penal. Isso pode ocorrer. Agora, dentro de condomínio, as contravenções penais mais comuns, você já mencionou aqui, uma delas é o barulho excessivo. É uma contravenção penal. E o artigo 42 da Lei de Contravenção Penal fala que, diante de um barulho excessivo, qualquer condomínio, inclusive o síndico, pode acionar a autoridade policial, por exemplo, para conter aquela contravenção penal, cessar aquele barulho excessivo, em qualquer horário do dia. Não só aquelas 22 horas que muitas pessoas falam. Além do silêncio, né? Exato. Qualquer barulho excessivo durante o dia, à noite, a pessoa incomodada no seu sossego alheio, digamos assim, poderá acionar a autoridade policial. A polícia poderá chegar ao ambiente, pedir para cessar aquele barulho. A desobediência do infrator poderá ensejar numa outra penalidade penal, uma outra infração penal, que é a desobediência a uma autoridade policial. E aquele indivíduo ser conduzido a uma delegacia por desobediência a uma ordem policial. Né? E na prática, que eu atuo muito como síndica, é fazer um primeiro contato com o morador, informá-lo do barulho, e se continuar, a gente, além do acionamento da polícia, que eu sempre faço, a gente notifica no próximo dia útil, né, aquela unidade de acordo com a convenção e regimento interno do condomínio. Né? Correto. Esse seria o procedimento, né? E é interessante, já até colocando aqui para os síndicos, gestores, que o síndico não se coloca numa situação de constrangimento também, no sentido de que não é recomendável que o síndico vá até aquela unidade, naquele momento do ato, né, de barulho excessivo, para tirar uma satisfação ou para pedir para cessar o barulho batendo na porta. Porque isso a gente não sabe o que vai encontrar. O síndico não sabe o que pode encontrar com uma pessoa alterada. É recomendável que interfone, então, e aí passe a recomendação de diminuir o barulho e ponto. A pessoa não atendeu, acabou, já não cabe mais ao síndico. Aí sim acionar a polícia militar para que faça essa intervenção, né? Para evitar situações constrangedoras, situações de fatalidades em relação a síndicos que foram tentar resolver situações nesses níveis e tiveram aí atentado contra a sua própria vida. Né? O síndico pode correr esse risco. Então a gente recomenda, não faça isso, síndico. Faça um interfone para o apartamento, pergunte o que está acontecendo, se pode ajudar, se pode diminuir o barulho, de forma mais cordial, tá? Não resolveu, aí a autoridade policial mesmo, acionar o 190 e deixar a polícia resolver. Então são situações muito atípicas e que são necessárias para resguardar a vida do próprio síndico. Tá? Doutora Alice, vamos falar sobre essa questão do constrangimento, o que é muito comum e a gente vê muito na prática em grupos de WhatsApp, né? O síndico, até mesmo sendo, de alguma forma, sendo acusado de alguma questão, ou ele mesmo cometendo essa forma caluniosa, acusando outros moradores, né? Nesse caso, como que o síndico, ou até mesmo o morador que se sinta lesado, como que ele pode conduzir? Isso realmente configura um crime, contravenção? Bem, Paula, você traz aqui para a nossa conversa algumas situações que eu vivencio no dia a dia, na prática criminalista, né? Que eu, juntamente com os colegas, eu sou advogado criminalista, atuo na seara penal e atuo também na área condominial. Então, nós temos essas duas realidades no nosso escritório, na nossa militância diária. O que eu tenho percebido em relação aos grupos de WhatsApp em condomínio? O que existe, na verdade, é que não há uma educação para utilizar esse recurso, que hoje é o dia a dia nosso, né? O WhatsApp é fundamental, inclusive, para o síndico fazer a comunicação, as informações. Então, cria-se os grupos abertos, às vezes grupos fechados, e ali facilita a comunicação para a gestão condominial. É um procedimento que é interessante, é rápido e realmente de muita efetividade. Por outro lado, se não tiver uma regra clara sobre a utilização desse recurso, o síndico ou também um condômino que está presente ali no grupo estão dentro de uma possibilidade de cometerem também
infrações penais ou atitudes de crime, de delitos. Pode acontecer, sim, numa conversa de grupo de WhatsApp, algumas situações criminais ali, de responsabilização criminal. Você disse muito bem, você tem percebido no seu dia a dia, na sua militância condominial, algumas situações assim de conversas que extrapolam um pouco aquilo que é oficial do condomínio. Né? Quando alguém imputa a uma outra pessoa algo de calúnia, um xingamento ou uma atitude criminosa, o síndico teve tal ato de ilicitude, desvio de recurso, né? Essas situações a gente consegue configurar e identificar nessas conversas ilícitos penais. Por exemplo, crimes contra a honra, né? No ambiente virtual, no ambiente digital, vamos dizer assim. Então, dependendo do grupo, aquela pessoa que está divulgando essas informações, imputando uma outra pessoa ilícitos, como desvio de verba, desvio de recursos, que começa xingamento no ambiente virtual, ela poderá sim ser responsabilizada criminalmente. E é mais que contravenção, tá, Paula? Para quem está nos acompanhando. Por exemplo, os crimes contra a honra são crimes, são mais que contravenções penais. São artigos 138, 139, 140 do Código Penal. Difamação, injúria, calúnia. Saindo disso, nós temos outros tipos de crimes no ambiente digital. Você disse muito bem, exposição indevida, constrangimento ilegal. Então você tem atitudes, sim, no grupo de WhatsApp que poderá ser ensejar aí numa responsabilização penal para aquele que comete tais comportamentos no mundo virtual, digital. Uma coisa que acontece muito, a gente percebe lá no escritório, é que às vezes no próprio grupo, algumas pessoas que estão ali identificadas pelo aparelho, pelo número do telefone, divulgam imagens, por exemplo, de nudes, né? E vai constrangendo os outros que estão participando ali. Então, divulgar imagens sem consentimento da vítima, de uma exposição indevida de uma pessoa que está nua, por exemplo, ele divulga essa imagem, quem divulga é penalizado e quem compartilha também. Isso é muito interessante deixar claro aqui, que compartilhar imagens indevidas, por exemplo, nudes, a pessoa que compartilha será responsabilizada criminalmente, né? Então são questões que a gente deve chamar a atenção para quem está vivendo, para quem está administrando os grupos de WhatsApp, tá? E nesse caso, o administrador, por exemplo, normalmente é o síndico que ele é o administrador do grupo. De alguma forma ele pode ser penalizado? Na prática, o que você tem notado? Então, Paula, em relação ao administrador do grupo de WhatsApp, o procedimento é identificar quem está divulgando tais ilícitos dentro do grupo de WhatsApp. Aquele administrador ele é como se fosse o garantidor para colocar as regras daquele grupo. Se ele percebe que há uma atitude de infração penal dentro desse grupo e não toma as devidas providências, a pessoa que está divulgando ela é penalizada diretamente e subsidiariamente ou conjuntamente, esse administrador também será chamado para responder pela omissão ou atitude até além daquilo que deveria fazer, que é o dever de regrar ou ordenar a utilização desse grupo do WhatsApp. Ele poderá sim ser responsabilizado conjuntamente com o infrator. Ótimo. Doutor Werson, sobre imagens, né? A gente tem condomínios, boa parte deles hoje tem CFTV, que é as câmeras internas monitorando as áreas comuns. Nesse caso, há muita dúvida sobre a divulgação dessa imagem, como que o morador pode ter acesso, como que o síndico deve divulgar, qual a sua orientação a quem nos assiste sobre esse ponto? Bom, vamos lá. Em relação ao uso das imagens, para condomínio tem uma legislação muito específica que o Código Civil traz para o síndico, artigo 1348. O síndico deve zelar, conservar, proteger, cuidar para aquilo que é coletivo, sobretudo a segurança dos moradores. Então, quando o síndico instala ali as câmeras, a CFTV, a finalidade é proteção, cuidado da coletividade, sobretudo respeitando a individualidade de cada morador. Então, a finalidade é proteção, segurança dos moradores. Em casos específicos de um morador necessitar de uma imagem para uma finalidade específica, bom, nós temos três coisas. A primeira, se a convenção do condomínio estabelecer que não pode usá-las para essa finalidade, o síndico não pode disponibilizar essas imagens. Primeiro ponto. Segundo ponto, se a convenção permite, há um critério de saber o seguinte, para que essas imagens, para qual finalidade? O síndico tem esse ato com base na convenção e do seu
parecer do Conselho de disponibilizar ou não as imagens com base na justificativa da solicitação do morador. Isso é importante. Por quê? Porque, como tem a finalidade de proteção e segurança dos condôminos, as imagens estão regradas primeiro no artigo 5º da Constituição, que fala da inviolabilidade, da intimidade da pessoa, que não pode... Direito de imagem. Direito de imagem. O síndico, com base nisso, o artigo 1277 do Código Civil, que é a segurança, saúde e salubridade dos condôminos, com base na sua responsabilidade civil, o síndico tem que resguardar, ele não pode disponibilizar essas imagens. O sistema ao vivo, todos os moradores têm acesso. Online, tranquilo. Mas as imagens que estão captadas e registradas no condomínio têm uma finalidade. O que eu oriento para o morador que solicite uma imagem para o síndico e é negada por síndico? Procurar as autoridades, no caso aqui a polícia, ou o próprio judiciário, porque com uma determinação judicial ou uma requisição da polícia, do delegado, o síndico tem a obrigação de disponibilizar essas imagens gravadas. Então, basicamente, hoje nós temos a Lei de Proteção, né, Geral de Proteção de Dados, que resguarda o síndico para ele deixar isso claro para o condomínio. Qualquer imagem que for solicitada tem que haver uma justificativa. E a convenção tem que possibilitar ou não. Na impossibilidade, são os meios legais que a gente recomenda aí aos nossos teleouvintes para obter essas imagens, tá? Até porque se o síndico divulgar uma imagem de terceiro sem ter autorização alguma... Ele poderá ser responsabilizado, porque ele tem um dever de resguardar e cuidar dessas imagens, né? Exatamente. Doutor Wellington, eu te agradeço pela colaboração ao programa, passou muito rápido, tenho certeza que voltará outras vezes para a gente colocar essas questões criminais em condomínios que são tão importantes, né? Eu que agradeço, né, a oportunidade aí, Paula, agradeço a todos que nos acompanham, estou sempre à disposição, tá bom? E será um prazer poder voltar novamente aqui ao programa e colaborar com todos. Um grande abraço aí. E lembre-se, eu estou no Condomínios quinzenalmente. Deixe nos comentários, no seu condomínio já aconteceu algum crime? Como que foi? Conte pra gente. Até a próxima!